pessoal, aqui é a Má, e esse daqui então já é o nosso vlog de número 39, se não me engano. E qual que vai ser o tema dele? Bom, o que eu achei de Resident Evil 7. Esse daqui talvez seja um assunto polêmico, porque é um jogo que realmente divide opiniões. Do tipo, tem partes que você gosta, tem partes que você não gosta. Ou você gosta do jogo inteiro, ou você acha o jogo inteiro uma grande de uma merda. E pensa, meu Deus, o que eles fizeram com Resident Evil? Vamos lá. O jogo então saiu no início desse ano. Resident Evil 7, também conhecido lá no Japão como Biohazard 7. É um daqueles jogos produzidos e distribuídos pela Capcom, que já tem 20 ou 21 anos já essa franquia, ou seja, em 20 a 21 anos você consegue muitos fãs mesmo. Bom, uma das primeiras grandes polêmicas envolvendo Resident Evil 7 foi a mudança da câmera, que de terceira pessoa virou primeira pessoa, e isso desagradou um pouco algumas pessoas. Bom, a minha opinião realmente a princípio eu fiquei muito receosa em relação a ser realmente em primeira pessoa, ter essa mudança tão drástica assim na franquia, mas depois quando você começa a jogar, começa a ver os vídeos, percebe que realmente ficou uma pegada mais interessante. É muito mais fácil você levar o jogador a se assustar através de uma câmera em primeira pessoa do que através de uma câmera em terceira pessoa. Ou seja, essa foi uma das mudanças que a gente ficou meio com um pezinho atrás, mas que a grande maioria gostou. Pelo menos é o que eu acho. Gente, essa é a minha opinião. Se tiver alguma coisa que você venha a discordar, não tem problema. Só deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, respeitosamente, não xingando ninguém, nem a mãe de ninguém, nem mandando Nemesis a merda. Só respeitem, tá? Então vamos continuar. Outra coisa que desagradou bastante aos fãs, e isso inclusive eu, foi que houve uma mudança completa em relação aos personagens. A gente tem, por exemplo, o Ethan, a Mia, Evelyn, mas a gente não tem nenhum dos personagens mais antigos da franquia. Principalmente pra gente, que tá mais acostumada a ver o Chris, ou o Leon, ou a Jill. Deixar de ver esses personagens tão conhecidos é, no mínimo, estranho. Principalmente porque foram esses os personagens que marcaram a franquia Resident Evil. Se você chegar e falar Resident Evil pra alguém, você tem algumas opções. Ou ele vai lembrar dos personagens mais clássicos dos jogos, e com isso eu quero dizer Leon, Chris, Jill, Claire e Ada. Ou ele vai se lembrar então da Alice, dos filmes, se a pessoa não jogar e não for fã de Resident Evil, dos jogos mesmo. Então, chegar com um Ethan foi tipo assim, quem que é ele? Qual que é a história dele? Sabe? Então foi uma coisa que, esse fato então realmente não agradou muito o pessoal. Uma coisa que eu achei interessante foi que Resident Evil 7 trouxe algumas informações de jogos anteriores. Por exemplo, tem uma das cenas que eu vi, porque eu ainda não joguei Resident Evil 7. Se algum inscrito quiser me presentear com uma cópia de Resident Evil 7 pra trazer pro canal, eu ficaria muito feliz. Se a Capcom quiser me patrocinar, me patrocina a Capcom. Tô aceitando também, não tô recusando nada, né? Mas bem, vamos lá. Tem uma cena logo quando você entra então na mansão, depois de pegar aquele emblema, colocar assim, emblema do touro e colocar na porta, tem uma reportagem. Tem uma reportagem falando sobre um acidente. Eu não lembro direito sobre como é que é o file. Mas enfim, se você jogar o nome da personagem, ela é uma das personagens, na verdade, que é jogável em Resident Evil Outbreak. Então, meio que é uma das ligações que você vê com os Resident Evil mais antigos. Eu acho que era... Eu não vou lembrar o nome dela, gente. De verdade. Não vou me lembrar. Mas enfim. Uma novidade bacana também foi o que Resident Evil 7 está disponível para ser jogado em VR, já que ele virou, né, em primeira pessoa.
que é interessante. Se você tiver o VR, acho que compensa jogar. A não ser que você ache muito estranho, mas aí se você acha muito estranho, você também não compra o VR. É minha dica. Uma coisa que eu achei bacana é que tem alguns puzzles que são clássicos. Clássicos do tipo, aquele de pegar a escopeta. É extremamente clássico, a gente viu basicamente um daquele em Resident Evil 1. Só que em Resident Evil 1 a gente tava falando de uma antessala que o teto ia cair e te matar. Esse não, mas esse era meio óbvio que você tinha que ir atrás de uma outra escopeta pra conseguir pegar a escopeta normal. Que nem em Resident Evil 1. Aqueles puzzles sobre projetar uma sombra são extremamente bacanas. O problema é que aquelas fitas que o Ethan encontra no meio do jogo, mano, facilita demais o jogo, demais. Se você fosse burro o bastante pra saber que aquilo ali você tinha que fazer a partir da sombra, você simplesmente ia assistir a fita da Mia fugindo lá da casa e você saberia que você teria que fazer aquilo. Era muito óbvio. Ou seja, os puzzles não têm dificuldade alguma. Não há dificuldade nos puzzles. E isso eu achei uma coisa extremamente péssima. Já que uma das coisas que marcou muito a franquia foram os puzzles com uma dificuldade, no mínimo, mediana pra difícil. Alguns mais fáceis que outros, mas, assim, na mesma linha. Aquele puzzle em que você tem que sair da sala depois que o Lucas te prende é bacana. Mas, pra que fazer um puzzle sendo que você viu na fita exatamente o que você teria que fazer? Então acho que eles poderiam ter inovado em alguns quesitos. Eu achei que o jogo foi muito fácil nesse quesito. Foi extremamente fácil. Outra coisa extremamente decepcionante que eu achei foi o lance da família. Uma pegada meio Massacre da Serra Elétrica. Péssimo também, odiei. Personagem carismático, não tem nenhum. Não tem. A Zoe acho que seria a personagem mais carismática do jogo inteiro. Acho que nem o Ethan salva, porque tem umas horas que você pensa, Ethan, para de ser retardado, amigo. E, enfim, Zoe deve ter sido a personagem mais carismática do jogo. Ethan, você fica meio bravão com ele, com a Mia também, enfim. Outra coisa que não faz sentido, aquela merda daquela velha na cadeira de rodas aparecendo em cantos que você pensa, querida, quando você chegou aqui sozinha, não faz sentido. Não faz sentido. Aquela velha ali também não fez sentido algum, entendeu? Outra coisa, vamos ver, tem muitas coisas. Eu achei que assim, Resident Evil 7 poderia ter sido melhor. Eu acho que pelo tempo que demorou pra sair Resident Evil 7, ele poderia ter sido bem melhor. Assim, bem melhor mesmo. Outro ponto que eu achei... porque não dá pra pausar esse negócio, então vocês vão ver eu falando tipo... outra coisa que eu não gostei nem um pouco, vamos assim dizer. A gente não tem zumbi. Você não tem um zumbi de verdade no jogo. E pra quem falou que queria que Resident Evil voltasse às origens, eu acho que no mínimo deveria ter zumbi. Mas não, a gente então encontra mofados. Eu acho que tem muita coisa que faltou ali. Por exemplo, eu não achei que tinha muita informação assim em relação ao relacionamento do Ethan com a Mia antes dela ir pra lá. Por que a Mia foi pra lá, sabe? Apesar que eu também não parei muito pra ler os files. Porque, enfim, como eu falei, eu não joguei, então tive que assistir as pessoas jogando e muitas delas acabaram não lendo files, nem mencionando, nem nada. Então, foi tipo bem por cima mesmo. Outra coisa, o vírus, ele não é tipo um vírus, ele é como se fosse uma espécie de patógeno. Eu acho que eu tô falando merda. Enfim, gente, deleta essa parte da sua memória, por favor. Não sei, eu achei que tava mais pra alguma coisa... como é que eu posso dizer? Esse agente, né, que transformava essas coisas nos mofados, pra mim tava muito mais parecido com alguma coisa tipo Las Plagas do que realmente um vírus cruel e mortal.
Eu achei que aqueles mofados também estavam uma grande caca, porque, mano, o bicho vai pra cima de você, hein? Tipo assim, você morre muito fácil pra ele. E se você não tem a prática ou habilidade, como eu, pra andar e atirar, você tá na merda. É a única coisa que eu posso te falar. Aquela família muito louca também, nada carismática. Uma coisa que eu queria também conseguir abordar pra vocês é que no momento que você tem que escolher pra quem que você vai dar a vacina, você tem a opção o quê? Entregar ou pra Mia ou pra Zoe. Ouvi falar que há uma diferença assim no final. Há uma diferença no final. Dependendo de pra quem que você dá o soro, enfim, a cura. Eu só consegui achar no YouTube pra assistir a parte que eles entregavam pra Mia. Quando entregaram pra Zoe, fizeram a parte até que a gente chega lá no navio e aí volta com a Mia pra mostrar por que que a Mia tava lá. E a pessoa falou assim, então é tudo igual. E não jogou o resto. Mas eu sei que tem uma diferença. Lá pro final talvez vá aparecer depois que você mata o chefe final. E que também achei que foi outra palhaçada. Mano, que merda era aquilo? Sabe uma coisa que não faz sentido? Tava tão forçado quanto o Derek Simmons que virou um dinossauro em Resident Evil 6. Sério, Capcom, vamos começar a pensar em coisas... Não vou falar mais lógicas, mas vamos pelo menos pensar numa coisa que não se pareça um repolho barra polvo barra que merda era aquela, por favor. Outra coisa que não faz sentido. Vocês sabem que o Resident Evil 7 aconteceu depois de Resident Evil 6 e que desde Resident Evil 4 a gente já não tinha mais a presença da Umbrella, certo? Certo. Por que que então no final aparece então aquele helicóptero que tem o símbolo da Umbrella? Detalhe, vocês sabem que a Umbrella original tinha um símbolo de que cor? Vermelho e branco. Essa Umbrella que apareceu tem o símbolo azul. Não sei porquê, não sei se é alguma vertente da Umbrella, porque você sabe que a Umbrella era extremamente ampla. E o setor específico que cuidava, se não me engano, das BOWs era a White Umbrella. Não sei se tinha uma Blue Umbrella e aí essa vertente continuou viva, não sei. Outra coisa que não faz sentido é depois que você mata lá o chefe final, desce um cara do helicóptero da Umbrella, salva a gente e fala que é o Chris Redfield. Essa é a cara que você fica se você é um fã mais antigo da franquia. Você pensa e para. Que merda o Chris tá fazendo com a Umbrella? Porque até onde eu sei, o Chris ele foi pra BSAA. Fora que pega uma foto do Chris em Resident Evil 6 e pega uma foto do Chris em Resident Evil 7, não é a mesma pessoa. Tanto que eu fiquei assim, não é o Chris Redfield. Não é o Chris Redfield. Mas aí, você termina o jogo, vê os créditos passarem e aparece assim, Chris Redfield. Aí você pensa, é o Chris mesmo. Mas o que o Chris tá fazendo lá? O que o Chris tá tão mudado assim? Falaram que o Chris mudou bastante porque eles usaram um novo tipo de criação de personagem, uma captura mais realista. E aí falaram que foi por isso que o Chris mudou tanto assim. Mas será que ele é o Chris mesmo? Eu não sei. Talvez a gente só vá saber quando sair a DLC Not a Hero, que parece que ainda não foi lançada. Não sei, porque como eu comentei, eu não tenho Resident Evil 7 ainda. Mas quando eu tiver eu trago pro canal. Então, a gente não vai saber se o Chris é esse Chris mesmo. Se você sabe se esse Chris é esse Chris mesmo, se você tem uma teoria, você pode compartilhá-la então com a gente aqui embaixo nos comentários. Lembrando que se você não é inscrito, aproveita que você vai comentar, desce a barrinha de rolagem, clica lá em se inscrever, faz uma curtidinha básica, já deixa seu like, porque vídeo assim você não encontra em tudo quanto é canto, né? Ainda mais que essa pessoa aqui que vos fala também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa então foi toda a minha opinião sobre Resident Evil 7, porque que eu meio que ainda tô com o pé atrás em relação a todas essas modificações que foram feitas. Tô esperando muito o remake de Resident Evil 2, porque, nossa, esse daí vai ser bom pra caramba. Então, galera, é isso aí. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Falou e
Até!